Bem, continuando o vídeo anterior, a gente vai ver aqui um caso onde nós temos uma barra. Essa daqui é a nossa barra e nós temos uma corda. Nós temos aqui uma parede, aí nós temos uma corda segurando essa barra. Essa barra aqui, ela não é fixa na parede, tá? Ela tá só encostando na parede. Vamos fazer o diagrama de corpo livre e enxergar quais são as forças que estão atuando nesse corpo. Então, se tem uma corda, de primeira a gente tem a tensão, né? Nós temos a tensão. Ah, isso daqui fazendo uma inclinação, tá? Nós temos a tensão. Como é uma barra uniforme, bem no centro, nós temos a força-peso. Oh, meu Deus. Por que eu faço um F, o negócio faz um prisma, sei lá, que diabo é que faz? Como a barra ela não está fixa na parede, nós temos a força de atrito que está sustentando. Deixa eu colocar aqui mais do ladinho. Nós temos a força de atrito. Meu Senhor Jesus Cristo, dá-me santa paciência. Ah, nós temos a força de atrito que impede com que essa barra aqui ela, ela caia, né? E como ela está em contato com a parede, nós temos uma força apontando para cá. Vamos chamar de FH, tá bom? São essas as forças. Vamos pegar nosso referencial. O nosso referencial é esse. Não o referencial, né? Mas o que vai ser positivo e o que será negativo. Agora, vamos fazer o somatório das forças. Esqueça esse negócio de eixo X e eixo Y. Vamos pegar de um modo geral. Quais são as forças que estão atuando nesse corpo? E esquece também isso daqui, tá? Vamos considerar todas elas positivas. A gente tem a força de atrito da parede, mais a força de apoio da parede também, né? A força normal, no caso. Mais a força peso, mais a nossa tensão. É isso mesmo? Isso daqui é tudo igual a zero. Por que é igual a zero? Porque está em equilíbrio, não está em movimento. Agora vamos fazer o diagrama de forças para o eixo X. F de X vai ser igual. Para o eixo X, a nossa FAT, ela está apontando para onde? Para cima, né? Porque ela é contrária ao movimento. Se o movimento está tendendo para baixo, a força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento. Então aqui a força de atrito ao longo do eixo X é zero. Mas a força de H no apoio é positiva, porque ela está apontando para a direita. Então F. Ah, vamos lá, muita calma nessa. Cara, tá triste. F. H. Pronto. A força peso, ela está apontando para baixo ao longo do eixo Y. Não tem força no eixo X em relação à força peso. Então ela vai ser zero. Atenção, agora a tensão é o seguinte: há espaço tensão, tá? Então, atenção. Atenção, como ela está fazendo uma inclinação com essa barra aí, a gente vai ter o seguinte: T seno de θ mais T cosseno de θ. Eu não me lembro a ordem, se é o cosseno primeiro e depois o seno. Na verdade é o contrário, né? É o cosseno primeiro e depois o seno. Deixa eu corrigir. Pronto. Então a gente vai ter t cosseno de θ mais t seno de θ, porque o cosseno diz respeito a i e o seno diz respeito ao j. Nesse caso, como nós temos a inclinação e a gente está calculando apenas as forças ao longo do eixo x, o seno vai ser zero. Então ele não entra aqui. Tá legal? Só que aí é o seguinte, a gente tem um cosseno e observem que a força não, que a tensão ela está apontando para a esquerda. Se ela está apontando para a esquerda, ela vai ser positiva ou ela vai ser negativa? Bem, ela será negativa, porque ela está apontando para a esquerda. Então aqui vai ser menos t cosseno de θ e isso daqui vai ser igual a zero. A propósito, qual é o propósito desse meu cálculo?
Bem, quais são os fatores que nós temos aqui que a gente tem conhecimento? A gente só tem conhecimento da força-peso, tá? A gente quer saber a quanto que vai valer a força normal, a força de atrito e a tensão. A gente vai achar essas três equações. Então, ao longo do eixo X, a gente vai ter então que, olha só que interessante, né? A força normal, ela será igual à tensão ao longo do eixo X. Ou seja, a tensão vezes o cosseno de Y. Cosseno de Y não, cosseno de θ. T cosseno de θ. Tá, agora vamos trabalhar com as forças ao longo do eixo Y. Então, F, oh, graças a Deus não mudou. F de Y vai ser igual ao quê? Bem, a gente tem a FAT, que ela é positiva. A gente vai ter a força-peso, que é negativa. E a gente vai ter a força de tensão nesse caso. Só que aí, ó, a gente vai ter a tensão bem aqui em cima e aqui. A tensão ela não vai estar apontando para baixo, tá? Então, a tensão nesse caso ela é positiva no eixo Y. T seno de θ. Isso daqui igual a zero. Como eu quero descobrir quem vai ser o meu FAT, a minha força de atrito, FAT vai ser igual a força-peso menos a tensão seno de θ. A tensão do eixo Y. Ah, uma pergunta. Quantas equações serão necessárias para a gente solucionar o nosso problema, que é descobrir essas três incógnitas, a tensão, a FH e a FAT? Quantas serão necessárias? Serão necessárias três equações, tá, gente? Por que três equações? Porque a gente tem forças ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e o torque. O torque, lembrando, é sempre uma equação para descrever dentro de um sistema. A gente não tem mais de um torque. Não é mais de um torque, mas de uma equação para o torque dentro de um diagrama de corpo livre, né? Num estado de equilíbrio, tá? Então, o torque. Ah, o ponto referencial. Onde a gente vai pegar? Vamos pegar da letra A, tá? Vamos pegar a letra A como ponto referencial. A gente vai ter, então, o somatório dos torques do ponto A, que vai ser igual. O ponto mais próximo é a força-peso, né? Então, a gente vai ter L sobre 2I vezes menos F de PJ, mais até o ponto, do ponto A até o ponto B é o comprimento L, vezes, agora é o seguinte, aqui no torque, a gente tem a força que é a tensão, né? A gente tem a tensão aqui. Eu vou colocar o que aqui nessa tensão? A gente vai colocar T cosseno e T seno de θ. É o seguinte, qual é a condição para eu ter torque? Vamos voltar aqui. Vamos subir aqui. Qual é a minha condição para que o torque exista? Qual é a equação do torque? O módulo, né? Vamos pegar o módulo. O módulo do torque é R força seno de θ. Então, no plano cartesiano, a gente tem x, a gente tem y. A gente vai ter que os torques, ó, aqui é 0 grau ou 360 graus, tá? E aqui é 180 graus. Aqui é 90 graus e aqui é 270 graus. Quando que o torque ele vai ser máximo? Quando que o torque vai ser máximo? Quando o ângulo aqui for 90, porque seno de 90 é 1, tá bom? E quando
que o torque ele vai ser mínimo quando o ângulo for 0, 360 graus, ou 180 graus. Porque o seno de 180 de 0 de 360 é zero. O seno de 180, 0 graus, e 360 é zero. Então, ao longo do eixo X, nós não temos torque. O que vai me restar é T seno de θ, tá bom? Não vou ter forças ao longo do eixo X. É como forças não, torque ao longo do eixo X. Do eixo X, tá certo? Então, se eu tenho uma força, por exemplo, aplicando aqui, por exemplo, aliás, FH, a FH mesmo, não existe torque para FH, porque o ângulo que ela faz aqui é zero, tá bom? Não existe, não existe. Então, T cosseno de T tensão cosseno vai ser zero. Vai me restar apenas T seno de θ. Tá? A gente não tem torque ao longo do eixo X. Então, vai ser LI T seno de θJ. Então, efetuando aqui as multiplicações, a gente vai ter menos LF de PK sobre 2 mais LT seno de θ K também. E isso daqui vai ser igual a zero. Tem que ser igual a zero, porque ele está em equilíbrio. Ele não está girando e nem se movendo. Então, passando para o outro lado, LT seno de θ K vai ser igual a LF de PK sobre 2. Então, aqui eu posso simplificar. Então, bam, 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 bam. E no fim das contas, a F de P a gente já conhece, né? A gente não sabe a tensão. A tensão, ela vai ser igual a 2 seno de θ sob F de P. Descobrimos quem é a nossa tensão. Agora que nós temos a nossa tensão, a gente pode achar a nossa força normal e a nossa força de atrito, tá? Então, vamos com a força normal. FH será igual a T cosseno, né? A gente vai substituir ali 2 seno de θ sobre F de P vezes o cosseno de θ. Então, FH será igual a F de P, força peso, né? Cotangente de θ sobre 2. Loucura, né? Agora, FAT, força de atrito. Ela será igual a... é que ali é... Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tô ficando doido. A força peso menos a tensão, que é F de P sobre 2 seno θ vezes seno θ. Então, aqui, ó, bam, bam. FAT vai ser igual a meio da força peso. Que é F. Pronto. Meio da força peso. Interessante, né? A força de atrito ser isso. Então, esse daqui é o segundo caso, onde nós temos forças ao longo do eixo X e do eixo Y, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, procurem outros vídeos no YouTube. Com certeza deve ter vídeos melhores do que os meus. E até a próxima. Falou!